treinar em jejum, fazer um cardio em jejum, fazer um jejum intermitente, muitos conceitos estão errados aqui e muita gente está aplicando isso no dia a dia, no treino sem orientação. Bom, o vídeo de hoje, meio tremido, é sobre como você fazer isso de uma maneira adequada e quais são os benefícios e os perigos que você tem dessa prática no seu dia a dia. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Júnior Venâncio, sou personal trainer há mais de 20 anos e ultimamente eu tenho estudado muito o comportamento humano, principalmente relacionado ao emagrecimento. Hoje eu estou aqui no quarto da minha filha, né? Tô segurando o tripézinho, então você me desculpa se der umas tremidas aí ao longo do tempo, mas vou fazer o máximo para não tremer, tá legal? Bom, é o seguinte, o vídeo de hoje é sobre jejum nas suas duas vertentes, jejum intermitente ou até fazer um treinamento aeróbio em jejum. Muita gente acaba usando isso no dia a dia pensando em emagrecimento, mas eu vou explicar para você o porquê não deve fazer ou se for fazer, os cuidados que você tem que fazer. Bom, primeiro de tudo, vamos deixar claro que a ideia do jejum intermitente surgiu quando o brasileiro deu uma adaptada no conceito lá do Prêmio Nobel de Medicina de alguns anos atrás, falando que quando você deixa a célula em jejum, em starvation, yeah, né? Falei até o inglês agora meio chique, né? Starvation. Você consegue melhores benefícios ou recuperar essa célula que possa estar passando por algum problema, né, de funcionamento, ou seja, ela deve estar, entre aspas, doente. Só que daí foi adaptado para o brasileirês, né, para o português aqui nosso, e aí a gente adaptou para outras coisas, para a parte fitness da coisa, e aí o negócio deu uma degringolada. Bom, se você pratica ou tem feito atividade física, você deve ter lido ou conhece alguém que fez ou faz jejum intermitente ou até aeróbio em jejum. Qual é a ideia dessas duas atividades? Primeiro, jejum intermitente é quando você demora muito para você fazer a primeira refeição depois da sua noite de sono, né? E aí você, quando faz as suas refeições, a ideia é você atingir até, sei lá, 15, 16, sei lá quantas horas aí sem comer nada, depois fazer as suas refeições principais e assim você repetindo várias vezes, a fim de que você consiga emagrecer ou até melhorar a sua saúde. Há umas controvérsias aí. E o aeróbio em jejum é logo quando você acorda, em jejum mesmo, nem botar água para dentro. Você pega e vai fazer uma atividade física, na maioria das vezes fazer uma caminhada ou uma corrida, tá? Tanto uma atividade, uma atividade quanto a outra, né? O jejum intermitente ou o aeróbio em jejum, tem sido utilizado de cunho de emagrecimento, mas não é bem assim. Para emagrecer, primeiro de tudo, a gente tem que relembrar o fato que emagrecimento é diferente de perder peso, tá? Emagrecer significa você perder gordura. Ah, Julia, mas nunca foi gordo, você não sabe o quanto é você botar uma calça que aperta, você ficar suado. Meu amigo, é o seguinte, se você quiser perder peso, você vai numa sauna, tá legal? Aí você vai perder peso, fica lá 2, 3, 4 horas lá, todos os dias, aí você vai perder peso. É o mesmo efeito. Tá? Você vai perder peso, você vai suar, você vai ficar um pouquinho mais fino e vai ser até mais tranquilo, menos sofrido do que se você fizer uma atividade dessa. Vou te falar por quê. Pesquisas mostraram que a diferença entre você fazer um aeróbio e jejum, né, ou seja, uma atividade física em jejum, ou você fazer uma atividade física um pouco mais intensa, comendo tendo uma refeição normal, sem exageros, os benefícios são maiores para a segunda opção, porque você tem um maior gasto calórico no final do dia. Mais uma vez o papo do gasto calórico, mais uma vez a ideia de que o déficit entre o que você ingere e o que você gasta deve ser grande para você atingir o emagrecimento, tá? Então, vários estudos ainda direcionam para esse aspecto. Pode ser que daqui a 2 anos o negócio mude, mas tudo está direcionando para essa linha. Então, por que o vizinho, por que eu estou emagrecendo ou por que o cara da academia está emagrecendo, minha amiga linda está emagrecendo fazendo isso, meu amigo? Porque a pessoa está perdendo massa magra. Tanto no primeiro caso, no jejum intermitente ou quando faz um aeróbio em jejum, o organismo utiliza como fonte de energia, o cachorro aqui, cara, utiliza como fonte de energia o carboidrato que fica dentro do músculo.
E aí, quando você não tem energia suficiente ao longo no seu corpo, ele vai utilizar o seu carboidrato como da fonte do músculo ou até do fígado para a produção de energia. Ah, mas eu consigo fazer atividade. Quem disse que conseguir fazer atividade significa que você tem energia suficiente? Significa que você está, no fundo, você está deteriorando a sua massa muscular, está deteriorando a sua fisiologia em prol de um objetivo que, de verdade, meu amigo, não vai chegar. Porque você pode até murchar num primeiro momento, mas logo em seguida vai ter o efeito rebote. Aquela respirada que você vai dar perto da comida, o seu organismo vai entender como, nossa, agora eu posso absorver o máximo de calorias disso para com que eu consiga voltar ao estado que eu estava anteriormente. Você entendeu? Você vai absorver essas calorias, por mais que seja uma barra de cereal, uma barra de proteína, uma alface, vai absorver ao máximo e o seu organismo vai falar assim, meu, agora eu vou estocar isso aqui para que eu consiga fazer mais uma vez essa atividade que esse louco está me obrigando a fazer. Entendeu? O emagrecimento, você precisa ter carboidrato, precisa ter energia circulante. Isso é fisiológico, não importa a estratégia, a fisiologia é essa. É isso que você precisa para emagrecer. Você precisa ter carboidrato dentro do seu corpo. E aí, se você não tiver carboidrato, não importa se você tem 90 quilos, ter 200 quilos, ter 30 quilos de gordura na sua barriga, meu, você vai precisar de carboidrato para fazer com que o seu organismo utilize essa gordura para ser utilizada como fonte de energia, entendeu? Ah, Júlia, mas eu me sinto bem, não consigo comer de manhã, como é que eu faço? Tá, então vamos lá. Então, vamos aqui, vamos pensar nas suas condições. Se você é daquelas pessoas que não conseguem comer de manhã, com certeza, bom, eu vou dizer assim, vai com 90% de certeza, a sua noite anterior é regada a muita comida. Ou seja, você come bastante, o maior volume de comida seu é à noite, e não muito tempo depois você vai dormir. O que durante o sono, essa digestão ainda está sendo feita, né? E chega no começo do dia, você ainda está com aquela comida sendo digerida. Então você não sente fome. Então, o ideal seria você ajustar a sua proporção da alimentação. Ser um dia, entre aspas, passar fome para com que você comece a comer mais na parte da manhã do que à noite. Ah, Júlio, mas eu passo mal. Passa mal mesmo? Você realmente tentou de verdade para ver como é que funciona? Então, cabe aí uma observação. Mas vamos supor que você, mesmo assim, você não goste de comer e ir treinar. Como é que tem que ser a sua atividade? Tem que ser de baixíssima a moderada intensidade. Mas eu sou moderada intensidade, bem entre aspas, tá legal? Por quê? Baixíssima intensidade, porque vai fazer com que o seu corpo utilize menos açúcar do músculo, né, o glicogênio, né, a energia do músculo ou do fígado, para que você consiga utilizar as mitocôndrias, que são algumas estruturinhas que tem dentro do seu músculo, que elas que metabolizam a gordura. Então, de baixíssima a moderada intensidade, que seja uma caminhada, um passeio, né? De preferência uma atividade aeróbia. Musculação dá para fazer, cara, realmente assim, eu não sugiro nem musculação, nem funcional. Ah, mas eu consigo fazer. Mais uma vez, conseguir fazer não significa que você não está colhendo os ônus disso dentro do seu corpo. A gente não percebe, mas o seu corpo não está trabalhando de maneira adequada para fazer aquilo, tá legal? Então, daí você tem que fazer uma atividade de até no máximo 1 hora nessas condições, de baixíssima a moderada intensidade. Em que condições você vai fazer uma atividade de moderada intensidade? Quando a sua refeição do dia anterior for rica em carboidrato. Macarrão, pão, batata, arroz, é isso que é carboidrato. Quando for rica naquela refeição, significa que ainda você vai estar, o seu estoque de energia vai estar completo, e aí você vai ter energia para produzir trabalho para fazer atividade. Eu não ligo o cachorro, tá? Aqui é assim mesmo, certo? E o jejum intermitente, o que acontece? Qual é a ideia do jejum intermitente? A mesma do aeróbio em jejum. Porém, o que muita gente erra é quando você associa um jejum intermitente com a ideia de uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, onde você depleta extremamente ou come quase nada de carboidrato na dieta. Aí você está acelerando o seu efeito rebote. Lembra que eu comentei com você no começo desse vídeo que
você precisa de carboidrato para você metabolizar a gordura? É exatamente isso que você precisa ter na sua alimentação. Então, o que você faz? Se você faz um jejum intermitente, a minha sugestão é que você faça uma refeição equilibrada quando você for comer, para com que você não colha, não deteriorize, não denigra o seu organismo quando você estiver fazendo isso, quando você estiver fazendo esse jejum intermitente. Quando que o jejum intermitente é bom? Poucos estudos que eu li a respeito, né, mas ainda não são conclusivos, mostram que se você consegue melhorar os seus níveis sanguíneos de colesterol, triglicérides e glicemia no curto prazo, ou seja, se você conseguir fazer aí durante alguns dias, sei lá, estourando uma semana, você consegue reverter esse processo de gordura no fígado, de gordura circulando no sangue, de glicemia, mas aos valores normais. Mas isso não se sustenta a médio e longo prazo. E também ainda não tem estudos que comprovem isso a médio e longo prazo. Quais são os benefícios a médio e longo prazo? Então, a curto prazo você tem esse benefício, mas nenhum profissional que se preze faz com que sugere você fazer isso durante muito tempo, porque, mais uma vez, o custo-benefício não vale a pena. Então, meu amigo, o que eu quero, para não deixar esse vídeo muito extenso, eu quero que você preste atenção nessas particularidades. Primeiro de tudo, se você quiser emagrecer, existem várias outras estratégias para você atingir esse objetivo, mas de que todas elas têm que estar relacionadas com o déficit calórico, ou seja, você tem que ingerir menos e gastar mais, com algumas particularidades aí. Agora, se você vai usar essas estratégias de jejum intermitente ou de aeróbio em jejum, tem essas nuances que você precisa observar, mas mesmo assim não são as melhores estratégias para emagrecimento. Você vai perder peso num primeiro momento, mas emagrecer mesmo não. Você vai ficar parecendo aquelas bexiga de criança murcha do dia seguinte. E aí não vale a pena, cara. Vai por mim, não vale a pena. E ainda correndo o risco de, se você tiver algum problema pré-existente, aí, principalmente problema cardíaco ou endócrino, você desenvolver ou até acelerar esse processo. E aí não é legal. Tá certo? Espero que eu tenha te ajudado nesse caminho. Desculpa aí a tremedeira do vídeo, desculpa o cachorro latino, porque aqui é assim, filho. Se fez sentido para você, dá um joinha aqui para mim, só para eu saber. Se você quiser saber um pouco mais sobre alguma outra coisa, manda para mim uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo ou até conversar com você a respeito disso. Beleza? Do mais, conta comigo, tamo junto. Forte abraço.